está sendo gravado e pode ser, então, usado contra você no tribunal. Então, preste bem atenção aí. Vocês estão comigo? Ok? Beleza. Ok. Quero dar a saudação aqui ao Rubens, ao nosso visitante. O Rubens é da nossa igreja lá em Porongatu e está conosco aí. Seja bem-vindo, Rubens. Não sei se o Rubens está conseguindo aí nos ouvir e estará conosco aí participando das nossas programações. Tá? Então, sem delongas, eu vou pedir que você anote aí, faça as anotações, porque eu quero que vocês participem, né, ativamente dessa aula, para que a gente possa aprendermos juntos. Tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui. Ok, vocês estão conseguindo visualizar aí? Sim. Pedagogia de Deus na pandemia do coronavírus. Beleza? Tá. Antes de começarmos aqui, vamos abrir as nossas Bíblias aí. O Evangelho de Mateus, o capítulo de número 7. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Versículos de 24 a 27. Mateus, eu vou pedir para a Zenise fazer a leitura desse texto. Pastor, estou sem óculos. Não levou meu óculos para arrumar, aí para a Bíblia fica complicado. Você está sem os seus olhos? Pois é. Ai, ai, ai. Então, eu vou pedir para a Patrícia fazer. Você está aí, Patrícia? Tô aqui, pastor. Mateus 27? Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. 7, né? Aqui falhou a hora que o senhor estava falando. Seja bem-vindo, Rubens. O prudente e o insensato. Ok. Tanto quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Ok. Obrigado, Patrícia. Pessoal, Jesus aí, esse texto que a Patrícia acabou de ler, é o final do Sermão do Monte, né? Que para mim, como eu tenho dito, está mais para um discipulado da montanha. E então Jesus ele termina o seu sermão com essa ilustração sobre dois fundamentos, sobre duas edificações, uma edificação que foi construída na rocha e uma outra edificação que foi construída na areia. E a gente vai perceber que Jesus ele está fazendo uma relação aí daquelas pessoas que ouvem os seus ensinamentos, daquelas pessoas que conhecem os seus ensinamentos e daquelas pessoas que praticam, colocam então na prática da sua vida tudo aquilo que Jesus ele tem ensinado.
E você vai perceber que nessa metáfora, Jesus ele vai utilizar aí digamos assim, algumas metáforas de tempo, né, de circunstâncias da natureza, para que realmente seja observada onde as pessoas estão construindo, aonde as pessoas estão colocando a sua confiança. E se você perceber nessas ações aí, né, da natureza, ações de catástrofe, a gente vai perceber que houve o quê? Você consegue observar facilmente aí, Patrícia? O que vocês conseguem observar na leitura aí desse texto? Tá? Sobre a questão das intempéries aí. Hã? E a primeira observação que eu faço, pastor, é que todos estão sujeitos, né, à questão do tempo aqui na metáfora. Independente se você parou ou não, ela vem sobre todos. Isso. Ótimo. Boa observação. Tá? Agora veja bem, no versículo 25, se você estiver com a sua Bíblia aberta, o texto vai dizer que caiu chuva, só que com a chuva, não foi simplesmente a chuva, mas o excesso de chuva veio com que transbordassem os rios, e além disso sopraram os ventos, né? Não sei se vocês acompanharam aí os vendavais que castigaram o sul do país, principalmente Santa Catarina, né? E esses vendavais, eles bateram com força, né? E aqui o texto vai dizer que esse vendaval bateu com força sobre aquela casa, e a casa que havia sido construída na rocha, ela permaneceu, enquanto que aquela que havia sido construída na areia, ela não aguentou, ela desabou. E o texto vai finalizar no versículo 27, sendo grande a sua ruína. Então, Jesus usa essa metáfora aqui, e é muito, muito sugestivo. O mestre Jesus, ele sempre procura trazer os seus ensinamentos de forma prática, de maneira com que as pessoas entendam o que ele está querendo dizer, e aqui não é diferente. E da mesma situação, essa pandemia é uma ação de Deus, onde o Senhor quer nos ensinar várias coisas, várias lições. E é sobre isso que eu quero falar. Eu vou entrar depois, novamente, nesse texto aqui, porque é um texto muito importante, tem tudo a ver com aquilo que nós pretendemos falar nessa manhã sobre a questão da pandemia. Tá? Então, os ensinamentos por meio da pandemia. Então, eu vou voltar aqui à tela, que eu estava compartilhando. Ok? Então, a pandemia, a pedagogia de Deus na pandemia do coronavírus. Vamos aqui. Olha só, se você for perceber, esse período que nós estamos vivendo é um período sem precedentes. Tá? Apesar de outras pandemias que o mundo e também o nosso país já enfrentou, essa é uma pandemia, para você ter noção, a peste negra, no Brasil foi uma das enfermidades que matou muita gente, mas o coronavírus, até o momento, é a que já tem ceifado o maior número de pessoas. Tá? Então, nós vivemos um período sem precedentes na nossa geração. Nenhum de nós, nem mesmo os mais experientes, vivenciou uma pandemia. E o que é sabido sobre épocas de calamidade nos chega por meio de testemunhos históricos, de experiências secundárias, mas o surgimento do coronavírus mudou essa realidade. Então, é um procedimento, é um período sem precedentes. Tá? Então, já por aí a gente já começa a observar que isso é algo sem igual. Nós havíamos pensado que essa pandemia, aí no máximo em alguns meses,
ela já iria cessar. Mas nós já vamos para quase 5 meses de pandemia e todas as nações estão sendo assoladas, né? Já estamos sofrendo também as consequências relacionadas à economia e a gente percebe que essa pandemia ela vai se estender aí mais para frente. E é muito interessante porque a gente percebe as pessoas, de alguma maneira, essas pessoas elas estão assim, desmotivadas, desanimadas, e a cada dia que passa, a gente percebe a ansiedade das pessoas, a gente percebe o desânimo das pessoas. Então, essa situação é uma situação atípica, algo que nos meus 42 anos de vida eu nunca vi nada igual, né? Mas é uma oportunidade, é uma forma que Deus tem utilizado para nos chamar a atenção, tá? Alguém quer fazer algum comentário até aqui? É impressionante, assim, que por ser um período que não teve nem nada referente, procedente, assim, parecido, a gente percebe que com tanta tecnologia, com tanto avanço, a gente realmente está, assim, sem uma visão nesse Sem sentido. rumo, né? Sem rumo, sem decisão, até as pessoas, assim, nações que estão à frente em relação às ciências, não tem uma palavra assim, ó, é esse período, né? Eu fico observando como que isso gera em nós ou um fortalecimento maior de perceber que a gente não tem aquela coisa assim de plano, ó, é assim, fora do Senhor. A gente realmente tem que entender que dependemos dele, é a hora dele, é a maneira dele. E, infelizmente, a gente, como cristãos, muitas vezes já utiliza questões naturais. Ah, é assim, vamos ver a previsão do tempo, vamos isso, aquilo, outro. Então, a gente é alguém que pertence ao Senhor, mas que é dominado por um sistema mundano, né? Então, eu percebo assim, quão é importante a gente conversar sobre essa pandemia, para que a nossa visão abra de que nós pertencemos ao reino dos céus e precisamos viver como tais, né? Foi isso que nós falamos ontem com os jovens, né? A Patrícia nos ajudou aí sobre essa percepção desse momento, né? Que independente se nós vamos viver ou vamos morrer, nós somos de Cristo. E eu falei da peste, mas na verdade foi a gripe espanhola, tá? Para vocês terem noção, em 1918, a gripe espanhola no Brasil ceifou cerca de 35 mil mortos. Isso em 1918. O coronavírus no Brasil já passa o número de 60 mil mortos. Então já é o dobro, aí, quase o dobro de pessoas mortas pelo coronavírus. E isso que a Zenise falou, que é o momento da gente estar atento, né? E ver sobre a questão da fragilidade, da falta de controle das coisas, é algo que a gente vai falar. Eu já falei, é algo que eu vou continuar falando, mas eu quero trazer uma outra perspectiva aqui sobre essa questão que nos deve chamar a atenção. Então, obrigado, Zenise, pelo comentário. Quero voltar aqui para a tela. Já no segundo slide aqui, né, que diz que a ameaça invisível transformou o modo de vivente, né, a forma de viver, a maneira que nós vivemos, isso de forma significativa. Atualmente, a gente convive com essa situação de distanciamento social, né, e agora isso é algo normal e até em alguns lugares foi imposto, né, que não pode sair. Aí o governo não sabe se libera, não sabe se fecha, né, não sabe manter, não sabe uma estratégia boa e eficaz para, de alguma forma, barrar o contágio, né? Então, as pessoas elas estão sendo infectadas, outros
estão em situação grave, né? Outros estão morrendo. Então, o afastamento se tornou uma expressão, de certa forma, de cuidado, mas de amor, né? E a gente percebe também a manifestação da indiferença, né? Porque para aquelas pessoas que gostam são pessoas que não gostam de se relacionar uns com os outros, esse momento foi um momento ideal para ela ficar em casa, né? E principalmente para pessoas que, eu não gosto de multidões, eu não gosto de amizades. E algo que a gente percebe, e eu comentei isso ontem, isso está bem visível em nossos jovens. Eu estava dizendo para os jovens que na idade deles, eu não parava em casa, né? Eu tinha os amigos não só da minha rua, não só do bairro, mas amigos de outros bairros. A gente andava bastante, a gente conhecia muita gente, se relacionava com muita gente, ia para vários lugares, né? Isso possibilitou um desenvolvimento social, um relacionamento muito importante, afinidade. E é algo que a gente percebe nos jovens de hoje, que eles estão mais reclusos, eles estão mais envolvidos com tecnologia, mais individualistas, né? Mais egoístas. Então, essa situação de pandemia contribuiu para que não só os jovens, mas também adultos nessa mesma condição de egoísmo, de indiferença, de isolamento, né? Então, a pandemia trouxe essa forma visível. E isso também na vida dos crentes. É algo que a gente vai estar falando muito hoje aqui sobre isso, tá? Alguma colocação aqui, queridos? Só completando, pastor, o que a Zenise falou, né? Teve a gripe espanhola, mas a pandemia do coronavírus, ela deixou a humanidade sem rumo. Correto. Né? E ela ficou sem rumo em todos os aspectos. Emocional, né? Social, econômico, espiritual. Isso. Né? Então, assim, e a gente vê, eu nunca vi um versículo tão se aplicar tão bem ao momento que nós estamos vivendo, mundialmente, eu digo, que é um reino dividido não prevalece, né? Um reino dividido não prevalece. Por quê? Porque as pessoas também não encontram uma forma de se unir, nem como igreja, nem como famílias, nem como pessoas, nem como governo, né? Até mesmo a ciência. Tá tudo dividido, né? Cada um apontando para um lado. Isso. Então, nesse momento é onde a gente vê o tanto que a presença de Deus e uma base forte, firme, no Senhor, vai nos direcionar e vai nos manter de pé e firmes. Tudo isso resume na questão do egoísmo, né? Do individualismo. Até, veja bem, o governo federal falava uma coisa, o governo estadual outra coisa, os pesquisadores, né? A gente percebe também a questão da ganância nesse momento, é algo que entristece o nosso coração, mas ao mesmo tempo revela a maldade que há no coração humano, onde as pessoas, elas nesse momento de crise, elas ainda conseguem tirar proveito, né? Serem egoístas. O medicamento que tem sido demonstrado eficaz, que é a questão aí de alguns vermífugos, você comprava uma caixa em torno de R$10, hoje você encontra em lugares de até R$40. Então você percebe, né, políticos que nesse momento eles estão se enriquecendo, produtos que 300%, 400% de aumento. Então, revela o quanto nós somos maus. E aqui, olha só, o vírus mexeu com nossos ídolos, revelou e jogou por terra algumas de nossas vacas sagradas, tá? Aos bezerros de ouro. Isso fica claro ao considerar os efeitos da pandemia sobre 3 principais objetos da adoração popular e também da adoração dos crentes, tá? O esporte, o entretenimento e a prosperidade. Tá?
O que agora, a polêmica é sobre as transmissões dos jogos de futebol, que isso pode levar a Globo à bancarrota, né? Então, a gente percebe aí os amantes do esporte, eles não podem ir nos estádios, eles vão poder, mas eles podem agora acompanhar os jogos pela internet, pelo YouTube, pelo SBT, e a gente percebe que eu lembro de pessoas que muitas vezes deixavam de participar dos cultos para ir ao estádio para ver um jogo de futebol, né? Aí revelando os ídolos. A outra coisa é o entretenimento, né? Como as pessoas elas estão envolvidas, elas estão desatentas e elas estão a gente percebe isso nas redes sociais. As pessoas elas conseguem participar muitas vezes de uma live, de uma banda que ela gosta, mas elas não têm paciência para participar de uma escola bíblica dominical. Elas entram, elas veem inúmeros vídeos, mas elas não têm capacidade de ouvir uma mensagem de Deus ali, daquela comunidade de fé que ela faz parte. O entretenimento, às vezes a pessoa ela consegue virar à noite, né? Ou ela consegue ficar envolvida com jogos, com tantas coisas, tem tanto entretenimento, mas ela não consegue, nesse tempo, né, voltar-se para o Senhor. E aquilo que eu já disse aqui no começo, a questão da prosperidade, né? Como as pessoas estão preocupadas. Eu havia comentado com o meu orientador na dissertação do mestrado, dizendo que as pessoas, olha a frase, isso até seria hilário se não fosse triste. As pessoas preferem morrer com dinheiro no bolso, né, do que morrer de fome. Então a gente percebe aí também os nossos governantes sendo pressionados por conta da economia, até mesmo os crentes. Eu como pastor, às vezes a gente vai atrás das ovelhas desgarradas e conversando com algum, mas por que você não está participando da oração? Por que você não vai na escola dominical, está participando da escola dominical? Porque eu tenho que cuidar do meu trabalho, eu tenho que ajudar, eu tenho que, né, eu não sei do dia de amanhã. Então, a gente está percebendo aí, o vírus está revelando os ídolos, está revelando os bezerros, né? E outra coisa aqui importante, gente, é que esse cenário nos faz lembrar que Deus já tem trazido sobre a terra julgamento e juízo divino, e que a humanidade tem presenciado em tempos passados. Nós estamos vivendo as dores de parto. Jesus ele vai tratar isso bem quando ele vai, é um sermão escatológico no livro de Marcos, no capítulo 13. Ele traz ali uma metáfora da mulher. A mulher, ela sente as dores de parto, né? Ali as contrações, e depois ela vem propriamente o parto, e ali é um momento muito delicado, o parto, e depois ela se alegra porque veio a criança. Então, a gente vai perceber que esses juízos, esses julgamentos de Deus, pastor, mas como assim Deus já tem trazido julgamento e juízo sobre a terra? Se você for para as Escrituras, você vai lá ver no começo do capítulo de número 6 de Gênesis, você vai perceber um dos primeiros juízos de Deus sobre a humanidade, que é a questão do dilúvio. No capítulo de número 6, nos diz que o Senhor ele havia se entristecido por conta do ser humano e que havia crescido de forma desordenada a corrupção, né? O coração do homem tinha se tornado extremamente mau, perverso, maligno. E Deus, então, ele traz juízo sobre a terra por meio do dilúvio. Quando você vai andando mais um pouco, você vai perceber mais uma vez o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, né? Eram duas cidades extremamente promíscuas, profundamente envolvidas com a imoralidade, né? É onde surgiu a expressão Papa Anjo, ali. Então, Deus traz juízo sobre
sobre aquelas cidades. Deus preserva Ló, mas ao mesmo tempo é muito interessante na família de Ló que você percebe que aquela família, principalmente as filhas de Ló, a sua mentalidade, a mentalidade daquelas meninas, é uma mentalidade mundanizada. O que acontece? Eles têm que ser tirados. Os anjos tiveram que fazer o quê? Tiveram que os arrastar para fora da cidade de Sodoma e Gomorra. E se você for ler os capítulos anteriores, você vai perceber que Ló ele foi armando as suas tendas. Quando Abraão pediu para que ele escolhesse um lugar, e falou, não dá para a gente andar mais juntos, então você escolha. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para um lugar, eu vou para o outro. E o texto sagrado vai nos dizer qual foi a forma que Ló decidiu em que direção seguir. Ele olhou baseado em quê? Os campos mais bonitos, né, onde tinha mais vegetação. Isso. E é muito interessante a confiança de Abraão, que Abraão, ele sendo o tio e a pessoa mais velha, ele tinha por direito de escolher. No entanto, ele falou, olha, meu filho, você escolhe para onde você vai. E Ló poderia muito falar, não, tio, como o senhor, eu vou respeitar, o senhor pode escolher primeiro. E ele, baseado na sua visão, ele entra numa latada e coloca não só ele, mas toda a sua família numa latada. Então ele vai armando as suas tendas até chegar em Sodoma e Gomorra. E lá a sua família, a gente percebe, irmãos, de certa maneira, que Ló era meio ali parasitado com Abraão. Como assim, pastor? Ló desfrutava de algumas bênçãos de Deus por causa de Abraão. Tanto que Ló se viu livre, ele e sua família foram livrados de Sodoma e Gomorra por causa da oração de quem? Do próprio Abraão. Então, e a gente percebe que quando eles são tirados de Sodoma, o que acontece com a mulher de Ló? Vira uma estátua. Por que, Vira uma estátua de sal. Por que ela se tornou numa estátua de sal? Ficou olhando para trás, querendo trazer ou querendo viver onde ela estava deixando, né? Justamente. Então, aquela situação de juízo demonstrou de fato o que estava no coração da mulher de Ló e quem de fato ela era. Então, é uma lição. E depois que Ló, então, é tirado, junto com suas filhas, o que acontece depois? Sodoma é destruído, né? Sodoma é destruído. Eles haviam saído da imoralidade, mas a imoralidade não havia saído da mente de quem? Das filhas. Não. Vejam que as filhas, numa percepção de manter a descendência, elas decidiram então deitar-se com o pai para manter a descendência. Onde é que elas desenvolveram essa mentalidade? Aí Sodoma e Gomorra. Onde é que os nossos filhos estão desenvolvendo a nossa mentalidade nesse período? Então, o juízo de Deus, ele é utilizado também de uma forma pedagógica. Depois, tem outro juízo que aconteceu no Egito, as pragas, para mostrar, tanto para os hebreus, para os egípcios e principalmente para Faraó, que existe um Deus, o Senhor. E é tão interessante, gente, se você perceber, esse povo é arrancado do Egito, Deus tira esse povo do Egito, e você vai ver a mesma situação. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saíram deles. Deus tem que tratar com esse povo. Deus tem que moldar com esse povo. E ao longo da caminhada de 40 anos, Deus vai tratando, Deus vai trazendo juízo desse povo. Demonstra a ingratidão, demonstra o espírito de rebeldia, demonstra a falsa adoração. Então, durante 40 anos, Deus foi tratando com esse povo, Deus foi
Deus foi ensinando com esse povo. Da mesma forma, da mesma maneira, Deus está tratando com a igreja também nesse período. Então, eu quero voltar aqui para dar continuidade ao que eu estou falando, sobre a questão do juízo de Deus, né? Esse cenário nos faz lembrar que Deus já tem trazido sobre a terra julgamento e juízo divino, que a humanidade tem presenciado em tempos passados, que são as dores do parto, e que ainda irá presenciar de maneira mais intensificada, conforme descrito, principalmente no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, se você tiver curiosidade, se você conhecer o livro de Apocalipse, você vai perceber a questão de selos, de trombetas e taças, que são nada mais, nada menos que ações de juízo de Deus sobre a humanidade. Entendeu? Então, alguém pode pensar que a situação aqui vai melhorar, mas se a gente for perceber, se a gente tiver os pés no chão, se você fazer uma leitura, principalmente em Marcos, capítulo 13, no sermão escatológico de Jesus, você vai perceber que a realidade é que a situação tende tão somente piorar. Para que isso? Por que tudo isso? Na verdade, irmãos, é uma forma de purificação, digamos assim, né? Para que o Senhor, para que a gente perceba quem de fato é do Senhor e quem não é do Senhor. Então, essa pedagogia de Deus, a gente fala muito do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, mas nós precisamos falar do juízo de Deus. Pode falar, Rubens. Pastor, não sei se aplica, se é uma questão mais futura, mas em Malaquias fala que outra vez a gente vai ver a diferença daquele que serve e que não serve. E isso é aplicável. E eu acredito que dentro dessa situação que a gente vive hoje, é como se fosse uma peneira, né? Como se fosse o próprio Deus mostrando para a própria igreja dele onde que está o joio, né? Acho interessante isso aí. Cadê? Eu tenho falado sobre isso. Cadê os pregadores coaching? Cadê a teologia da prosperidade? Tem um grandão aí do chapelão dizendo que a igreja vai fechar porque não tem dinheiro. Mas que Deus é esse que nos sustenta a obra? Peraí, é ele ou é Deus que está sustentando a obra? Então, esse tempo é um tempo de grande aprendizado e a gente deve estar atento a essa situação. A gente está observando onde as pessoas estão construindo a sua vida e a sua casa. Né? A falsa espiritualidade, a falsa religiosidade, as vacas, os ídolos, os nossos bezerros. Então, esse tempo é um tempo, sim, de pedagogia, de aprendizado de Deus. Vamos seguir aqui, queridos. Então, cada sentença de morte no universo aponta para o dia no qual todo ser humano comparecerá diante do Supremo Juiz para a sentença final. O surgimento desse vírus e sua letalidade é um sinal de Deus de que há algo errado com o mundo em que vivemos. Esse é um mundo caído, em rebelião contra Deus, e as consequências da queda estão sobre todos os seres humanos. Então, queridos, Deus está falando. O Senhor está mostrando que esse mundo é um mundo caído, que os poderes desse mundo não podem resolver a situação, o poder político não pode resolver, o poder científico não pode resolver a situação, o poder religioso não pode resolver a situação. Tá? Então é um sinal de Deus. Deus está trabalhando através de toda essa situação. Tá? As lições tiradas da pandemia, né? O coronavírus é um instrumento pedagógico de Deus para os seres humanos. Deus usa um inimigo invisível para ensinar lições à humanidade. Se estivermos atentos e formos sábios, observaremos que o vírus tem nos ensinado e revelado profundas verdades. Aqui, queridos, eu coloquei só algumas, tá? E já temos tocado. A Zenise já falou alguma coisa sobre a questão da nossa fragilidade, né? O quanto nós somos frágeis. Como que um micro-organismo invisível está colocando o mundo aos seus pés?
né? Então, mostra a nossa fragilidade. Mostra a nossa igualdade. Brancos, pretos, homens, mulheres. A gente vê essa briga, desculpa a expressão idiota aí, de movimento feminismo, mas todos são iguais perante esse vírus e perante Deus. Tá? Mostra a nossa falta de controle, né? A gente não pode fazer uma previsão, a gente não tem uma previsão acertada. Disseram que a questão da pandemia, o pico da pandemia seria no mês de abril, depois o pico da pandemia foi para o mês de junho, agora o pico da pandemia está aí, nós estamos no epicentro, outras pessoas dizem que não, vai ser mais para frente. Então, na realidade, só demonstra a nossa falta de controle sobre a situação. Tá? E é muito interessante que isso revela a misericórdia de Deus também, gente. Isso nos mostra, da nossa fragilidade, que nós devemos nos voltar para Deus, que nós não somos deuses. Mostra a nossa igualdade, ninguém é melhor do que ninguém, todos pecaram. Não há que faça o bem, todos se extraviaram, diz a palavra de Deus. Nós não sabemos o dia de amanhã, Tiago vai dizer sobre isso no capítulo 4. Se Deus quiser, se Deus permitir. E lembrando lá do livro, né, do coronavírus, o Piper ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer que ele falava que ele estava bem, mas na verdade ele entendeu que ele não estava bem, mas que ele apenas se sentia bem, porque esse estar bem é algo que só Deus que sabe. Tá? Nesse momento você está se sentindo bem. Mas a pergunta é, será que você está bem? Você sentir é uma coisa, estar é outra. Às vezes você pode estar com câncer, mas está se sentindo bem. E o Piper vai falar sobre isso. Tá? Então, eu quero trabalhar com os meus irmãos e as minhas irmãs nessa manhã, nesse último ponto sobre as lições tiradas da pandemia em relação à nossa espiritualidade. Tá? Eu quero, se Deus nos permitir, falar um pouco sobre as lições tiradas para a nossa espiritualidade. Tá? Períodos e aflições acabam testando a nossa fé. Ao escrever sobre isso, o apóstolo Paulo exortou seus leitores: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Quando Pedro escreve essa sua carta, também era um momento que a igreja estava num momento de perseguição. Eles estavam sofrendo por causa da perseguição. Alguns estavam morrendo, outros estavam perdendo as suas famílias. Então, Pedro, ele fala que aquele momento era um momento na qual eles estavam sendo apurados, estavam sendo provados. E é muito interessante a questão do quem trabalha no garimpo, sobre o ouro, que o ouro, quando você encontra uma pepita de ouro, ali tem a necessidade de você fazer com que aquele ouro ele seja trabalhado, ele seja purificado. E o ouro, qual é a forma, qual é a maneira utilizada para que o ouro seja refinado, para que o ouro seja purificado? Ele é passado aonde? No fogo. Pelo fogo. Em altas temperaturas. Da mesma forma, o diamante, quando você no garimpo, numa jazida, você vai chegar lá e pegar uma pedra bruta, há necessidade daquele diamante ser lapidado. Muitas vezes ser quebrado ali. Então, esse momento é o momento de sermos
purificados, de sermos quebrados, de sermos lapidados, de sermos tratados, de sermos trabalhados por Deus. Entendeu? Então, Pedro, ele vai falar nessa mesma, e não é diferente. Não é diferente. Nós também estamos sofrendo. Nós também estamos sendo provados. Tá? Para quê? Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Então, o final, irmãos, dessa pandemia, por mais louco que pareça, é a glória de Deus. E olha só, é interessante que o apóstolo compare a fé ao ouro, um dos metais mais valiosos e duradouros desde a antiguidade. Porém, haverá um dia no qual o valor do ouro será relativizado, mas a fé genuína sempre será de grande valor aos olhos de Deus. Meu Deus do céu. Olha só, gente. As pessoas, olha, muito interessante, as pessoas estão correndo aí, saindo de casa, correndo atrás do vil metal, do ouro, sendo que a fé genuína, ela é mais valiosa do que o ouro. Não é verdade? Pastor Everton, Oi. isso é tão interessante que quando você vai ver a descrição de João no livro de Apocalipse, a gente percebe que alguns metais, inclusive o ouro, ele é utilizado para pavimentar a rua, né, para ser pisado, né, pelos. Então a gente percebe o tanto que essas coisas materiais que hoje têm tanto valor e muita gente morre por causa disso, né? Na verdade, para Deus é algo que não é tão importante. Isso, justamente. Queridos, é como eu disse, esse templo está mostrando as vacas sagradas, os ídolos. Está mostrando nossa espiritualidade. Está mostrando aonde as pessoas estão amarrando o seu burrinho, né? Aonde elas estão firmadas. E olha, eu tenho, de alguma forma, eu tenho ficado triste, admirado, por ver tantos crentes, né, apáticos, frios, indiferentes. Outros parece que já morreram espiritualmente falando. E o que acontece? E tem gente que acha que o pastor é o salvador da pátria, né? Mas, na verdade, só está revelando a condição das pessoas, quem elas de fato são. O que elas estão firmadas, em que elas estão confiando. Tá? Então, é um momento de grande aprendizado, irmãos. Que lição maravilhosa que o Senhor tem nos dado nesse tempo. Que oportunidade que Deus tem nos dado para que a gente cresça de forma mais profunda, mais consistente na graça, na misericórdia de Deus. O Piper, ele vai falar no livro, é muito interessante porque ele traz uma ilustração, e mais uma vez eu enfatizo, se você puder ler esse livro, eu não gosto de ler, tem os áudios lá no YouTube, você pode escutar os áudios, os capítulos, cada capítulo é em torno de 10 minutos. No capítulo 1, ele traz uma experiência de que ele foi fazer o seu exame de rotina e quando ele chega ali e o médico faz ali os exames, ele vê um exame e fala, olha, eu preciso que você faça aqui um outro exame. Aí, ou seja, o médico achou que ele estava com câncer de próstata. Daí ele começou a ficar preocupado, só que aí ele lembrou de um texto que ele havia lido. E nesse texto, que é o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 9 e 10, que diz, vivendo ou morrendo, você estará comigo. E é muito interessante porque isso não caiu de paraquedas. O Espírito Santo de Deus, naquele momento de crise, o fortaleceu por meio da palavra de Deus. E o Piper, ele estava fortalecido porque ele havia lido a palavra de Deus, ele havia se alimentado com a palavra de Deus.
Aí ele vai dizer, olha, às vezes pode ser um câncer, às vezes pode ser o coronavírus, às vezes pode ser aí uma veia, uma artéria que vai romper a sua cabeça, a gente não sabe. Então, na verdade, o nosso relacionamento com Deus, e a gente percebe isso na prática, na vida de alguns crentes, eles imaginam que eles vão relacionar-se com Deus lá no céu, só lá naquele dia, só quando encontrar com o Senhor. E esquece que a nossa vida com Deus é aqui e agora. Quer vivamos ou quer morramos, diz o apóstolo Paulo, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Então, a gente percebe que as pessoas elas querem ir para o céu porque elas querem se ver longe do inferno. E, gente, o significado do céu não é as ruas de pedra, de ouro, né? Não. O significado do céu não é a ausência do inferno, mas o céu é céu porque Deus está lá. E o inferno é inferno, não é por causa da assolação, do fogo, que não, é porque Deus não está lá, no sentido de que as pessoas não podem desfrutar da presença de Deus. E aqui a gente pode desfrutar da presença de Deus, do reino de Deus. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E muitos de nós estamos parecendo como a família de Ló. Nós não queremos sair daqui. Deus está falando, eu vou destruir isso aqui, mas eu quero ficar aqui. A minha cabeça já está aqui. A minha forma de falar está aqui. Então, isso revela, irmãos, o contexto da nossa espiritualidade. Como diz a canção do cantor cristão, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Ou não? Alguém quer fazer algum comentário aqui? Bola para frente então, gente. Vamos aqui. Verdadeira fé conecta o crente ao Senhor Jesus Cristo, o qual é a nossa esperança. Independentemente da situação ou circunstâncias. Por isso, mesmo em meio às aflições de uma pandemia, o crente em Cristo caminha firmemente, alegre na esperança, paciente na tribulação e perseverante na oração. Mesmo diante da provação, caminha esperançoso, confiando na soberania de Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem e o aprendizado de quem? Tudo isso coopera para o aprendizado de quem? Para o bem daqueles que... Termina. Ai, deu dor nas costas que eu virei de uma vez. Tudo isso coopera para quem, queridos? Para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. E daqueles que são chamados segundo Deus. Dos que amam a Deus e que daqueles que Deus chamou. Pastor, até então, essa situação está cooperando para mim? Tá. Está cooperando, sim. Está cooperando a oportunidade de você desenvolver a sua fé. Está cooperando para mostrar para você quem realmente você é. Está cooperando para mostrar para a gente a nossa fragilidade, a nossa igualdade, a nossa falta de controle, a nossa necessidade de Deus, a nossa necessidade dos irmãos. Queridos, é um tempo de quebrantamento. É um tempo da gente parar e não viver como Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios, que nós não devemos ser nércios. A pessoa nércia é uma pessoa que ela não percebe as coisas. Paulo vai dizer, remia o tempo, porque os dias são maus.
a oração de Moisés no Salmo 90, versículo 12, ele diz: ajuda-me, Senhor, a contar os meus dias, para que eu encontre um coração sábio. Não é tempo da gente perder, não é momento da gente perder tempo. Não é momento de distração, irmãos. É momento de observarmos os sinais. É momento de nos apegarmos à soberania de Deus. Isso é muito sério, queridos. Vou colocar mais um slide para a gente terminar a nossa aula. Eu vou ter que tomar uma aula do Delano para isso. Oh, meu Deus do céu. Então, olha só. Aqui está o texto que a Patrícia leu. Eu quero novamente agora ler com vocês esse texto dos 2 fundamentos, né? Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E o Piper vai falar sobre isso no capítulo 1 do seu livro. Olha a pandemia aqui, gente. Caiu a chuva. Olha a falta de emprego. Transbordaram os rios. Olha a enfermidade. Sopraram contra aquela casa e ela não... E ela não o quê? Não afundou. Desabou. Isso. Meus queridos, como tem crente que já desabou. Ele ainda nem perdeu o emprego, mas ele já desabou. Você não vê ele mais nunca. Uma hora, você não sabe onde é que ele já desabou. Porque tinha sido construído sobre a rocha. Ou seja, a sua vida não está construída nas programações da igreja, na oração do pastor. A sua vida está construída sobre Cristo. Se tem culto, ele ora ao Senhor. Se não tem, ele ora. Se tem culto, ele estuda a Bíblia. Se não tem culto, ele estuda a Bíblia. Se tem gente com ele, ou se tem e se não tem, ele continua firme. Gente, vamos fazer uma análise aqui. Vamos voltar no começo, bem no começo da igreja, ali na época da igreja de Atos, quando eles não tinham ali, quando estourou, ou então no período do Império Romano, quando estourou a perseguição, eles não tinham igrejas, eles não tinham isso aqui, ó. Eles perdiam suas mulheres, seus filhos, eles perdiam seus amigos, mas eles não desviavam, eles não abandonavam o Senhor. Por que que hoje, com todo esse aparato que a gente tem, as pessoas não lêem Bíblia, as pessoas não instruem os filhos na fé? Sabe, eu fico admirado, porque eu fico pensando o que os meninos, as crianças estão assistindo nesse período. Certo? Tá assistindo o Homem Pateta, né? Vocês ouviram falar do Homem Pateta aí, né? Não ouviram falar? Ninguém ouviu falar do Homem Pateta? Eu ouvi, mas não fui atrás assim para ler mais profundamente, não. Eu sei que ele assola de novo, igual a Baleia Azul, né? Igualzinho. Induz ao suicídio. Isso. Veja bem, tem crentes, irmãos, até conversando, a Patrícia está com um projeto para a gente ter um trabalho com as crianças pelo menos uma vez na semana, para que as nossas crianças tenham um mínimo, um básico ali de educação bíblica. Mas a gente percebe que os próprios pais, eles não estão participando da escola dominical, eles não...
Você acha que eles estão fazendo isso em casa? Você acha que eles têm incentivo de botar os filhos para ficar, de aprender alguma coisa nesse sentido? Você acha que esses pais estão orando com os filhos? Estão lendo a Bíblia com os filhos? É sério o momento que nós vivemos. É sério. Tá? E assim, eu vou parar por aqui, porque já deu aqui 1 hora. Eu não ouvi a Creuzinha. Creuzeni, deixa eu ouvir a sua voz. Abra seu microfone e seu coração para nós aí, Creuzinha. Graça e paz. Graça e paz. Já ouviu? Ai, ai. Assim não vale, não. Sobre, Então... sobre tudo isso que a gente falou, resuma aí o que você percebeu em uma sentença, em uma frase. Em uma sentença e uma frase é mais difícil, mas realmente dá para perceber, né, que Deus tem... aliás, tudo está no controle dele, nada acontece se não for da vontade dele, né? Mas ele está usando a situação para dar uma sacudida, né, na gente. Não sei se está funcionando, né? Talvez esteja só mesmo nessa situação que você colocou aí, na questão da separação, né? Para ver quem é quem. E eu acredito que, né, que Deus o propósito final dessa situação vai ser a glória de Deus. E eu espero que eu consiga aprender o que Deus está querendo me ensinar através da sua pedagogia. Amém. Isso é o fundamental. Creuzinha, você foi cirúrgica, você foi no ponto. Tá? A glória de Deus e o nosso aprendizado. Eu quero só colocar uma tela aqui, eu não vou, só para gente, para dar alguma sondada do que nós vamos falar na semana que vem, sobre essa necessidade de uma fé genuína, tá? Que foi algo que eu li a respeito do pastor Renato Vargas, que ele escreveu um artigo no seu blog, né? Ele vai falando de alguns sintomas que provam que muitos crentes que já estavam mornos antes da pandemia e que após a pandemia esfriou de vez. E são 4 sintomas. Eu vou trazer esses sintomas na aula que vem, tá? Então, ou seja, como a igreja de Laodiceia, né, que não era quente nem fria, mas era uma igreja morna, e a gente percebe que também, nos dias de hoje, alguns já esfriaram completamente, outros já estão igual a mulher de Ló, já viraram estátua de sal. Outros já estão com a mentalidade da filha de Ló. Tá? Então, se Deus nos permitir, na aula que vem, eu quero dar continuidade nesse assunto aqui. E vamos orar, irmãos. É tempo de orarmos, é tempo de lermos a palavra, é tempo de estudarmos. Eu fico muito feliz, né, de ver aqui os irmãos estudando. Nós temos aqui 10 participantes, mas poderia ter mais gente participando, né? Então, é um tempo de grande aprendizado. Que Deus nos ajude a compreender toda essa situação e que o nome dele seja glorificado através de nós, através da igreja dele, tá? Alguém quer fazer as considerações? Rodrigo? Pastor, Oi. é um tempo de muita reflexão, né? Eu acredito que essa situação aí que nós estamos vivendo, ela vem demonstrar nada mais que a dependência que a gente tem de Deus. E o que mais pode nos trazer esperança se algo que não tem cura, né, nos fere a saúde? Isso. Bom, eu acho que a única solução para o coronavírus e para a situação da humanidade, né, nós falando como pecador, né, a doença do pecado é o próprio Deus, né? Então, enquanto entender isso e buscar a Deus verdadeiramente, a gente não vai alcançar o que Ele tem preparado para nós. Eu queria fechar aqui hoje com um testemunho rápido, se for possível. Pode falar.
na semana passada, eu tive uma crise de enxaqueca bem forte. Ó, e aí eu cheguei em casa e fui tomar um banho. E aí eu me liguei o chuveiro assim bem quente, né? E ajoelhei ali debaixo da água e comecei a orar. Pedi para Deus, né, me ajudar e tudo. Coloquei outras coisas na presença de Deus. E o Arthur abriu a porta do banheiro e me viu ali, né, naquela posição abaixado e tudo. E ele correu e chamou a Gisele: mamãe, mamãe, corre, né? O papai tá ali no banheiro e tal, uma situação que ele nunca tinha visto, né? E aí ele ficou assim impactado com aquilo, né? Aí no outro dia, a Gisele colocou ele para tomar banho no banheiro, e aí deixou ele lá alguns minutos. Quando voltou, ele estava agachado de novo, no que eu estava. E ela perguntou: meu filho, o que que você está fazendo debaixo do chuveiro? Eu falei: mamãe, eu estou orando. Olha só. Ah, você Amém. está orando. E o Glória a Deus. que que você está pedindo? Ele falou: eu estou pedindo para o Papai do Céu me dar um irmãozinho e uma irmãzinha, gêmeos. Aí eu falei Ai, para Gisele: tá vendo tanto que é importante, né? A gente dar esse exemplo, né? Sem perceber, você está sendo observado, né? é, Então, eu estou falando aqui do meu filho, mas eu acho que isso nos mostra que o que o mundo espera, né? O mundo espera ver em nós, né, a imagem de Cristo. Eu acho que a humanidade ela anseia isso, né? Os verdadeiros adoradores, né? Então, eu acredito que a gente fica assim às vezes um pouco chateado, né? Não vou negar, de ver que no universo aí de quase 100 pessoas, nós estamos aqui em 10% da capacidade, né, que poderia oferecer, mas Deus, eu tenho certeza que tem um plano na vida de cada um. é, Não, não é um jargão, mas eu realmente acredito nisso, né, que Deus ele tem trabalhado na vida desses, né, e com certeza através de nós, né, nós poderemos iluminar a escuridão de alguém. ô, Rodrigo, na matemática de Deus, isso é algo muito interessante. Quando você vai ver a questão lá dos midianitas, havia um grande exército e Deus ele trabalha com um percentual muito, muito pequeno, né? Então Gideão ele foi para mostrar o quê? Que não foi na espada de Gideão que eles haviam conquistado a vitória, mas eles conquistaram a vitória por causa do Senhor, da misericórdia e da graça de Deus. Quando eles saíram, volta mais um pouquinho, quando eles saíram do Egito, era uma multidão, aproximadamente 2 milhões de pessoas. Daquela multidão, 3 entraram na terra. Na batalha de Gideão, apenas um pequeno exército. Um pequeno exército. Quando Jesus disse a questão do Espírito Santo, ele ia aparecer para mais de 500 pessoas, e daquelas 500 pessoas, quantos estavam no cenáculo orando? Apenas 120. Então, Deus sempre trabalha, o remanescente é sempre, por isso que vai falar do remanescente. Entendeu? Então, a gente pode ficar, eu fico feliz de vocês de ter 10 pessoas, um percentual de 10, esse que é o dízimo do Senhor. Então, eu estou na bênção, eu estou em paz, porque, primeiramente, a questão do compromisso com Deus é algo individual. Então, não fique triste, olhe para o Senhor e ore por aqueles que estão fracos na fé, porque a gente não vai conseguir andar com esse povo nas nossas costas. E se eles não tiverem encontro com Deus, não é o pastor que convence, é o Espírito Santo de Deus. Então, essa peneira, igual o Rubens colocou, isso é algo de Deus mesmo, trabalhando. O que a gente tem que fazer nesse momento é aquilo que eu sempre tenho falado, né? O Senhor foi lá atrás de Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. 3 vezes, trabalhando, restaurando Pedro. Pedro sendo restaurado, ele vai e olha para João e fala: Senhor, e aquele ali? Aí Jesus falou: aquele lá não, aquele lá é outra situação. O negócio aqui é com você. Então é com você. Olha para o Senhor. Deus está tratando com você, comigo, com a igreja dele. Mas é um tempo que nós devemos aproveitar, ver
a pedagogia de Deus, trabalhando no mundo, trabalhando na nossa família, trabalhando na nossa igreja e principalmente trabalhando nos nossos corações. Amém? Vamos orar? Amém. Kézia, ora, por favor, finalizando a nossa aula. Rubens, você é sempre bem-vindo, viu, meu caro? Amém, pastor. Deus abençoe sua vida. Amém. Vamos orar, Kézia, por favor. Pai querido, Pai amado, Senhor, somos gratos a Ti por mais um dia. Senhor, muito obrigado pelo cuidado do Senhor com as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela nossa saúde, ó Pai, que o Senhor tem nos guardado. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, mesmo aqueles que nós não conseguimos enxergar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela liberdade que temos, ó Pai, de ler a Tua palavra, de orar, ó Pai, de render louvores a Ti. Amém. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz, ó Pai. Senhor, eu te louvo pela vida do pastor. Senhor, que cada dia mais ele possa ser instrumento nas tuas mãos, ó Pai, ser boca do Senhor, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a construirmos a nossa casa na rocha que é o Senhor. Aleluia. Senhor, mesmo que as adversidades venham, ó Pai, nós sabemos que em Ti nós estamos firmados, ó Pai, que em Ti não seremos abalados, ó Pai. Senhor, que em nome de Jesus, o Espírito Santo do Senhor possa renovar a nossa fé dia após dia. Senhor, que ela seja, Senhor, inabalável, ó Pai. Senhor, que nós possamos cada dia mais olhar somente para Ti, ó Pai, que é o Senhor e Consumador da nossa fé, Senhor. Sim. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por esse momento, essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, obrigado pela participação de vocês. Uma semana abençoada. E precisando de alguma coisa, estamos aqui à disposição, orando por cada um de vocês, na dispensação da graça do Senhor. Essa aula está sendo gravada, o Rodrigo vai estar disponibilizando aí para a gente. E também já está tendo uma mensagem aí que está sendo gravada. E acredito que de hoje para amanhã aí já tem uma mensagem de Deus para o seu coração. Deus abençoe você e a sua família. Seja um instrumento de Deus aí. Revele a glória de Deus através da sua vida. Deus nos abençoe. Boa semana para todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos nós.